Boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar início à noite de estudos de hoje, cantando a música do Padre Germano, mentor espiritual da nossa casa. Convidar o nosso irmão Eduardo para fazer a leitura da página de abertura. Abre o altar, como o senhor achar melhor. Cobrança. Quando se fala em cobrança, nós sempre fazemos uma lista daquilo que queremos cobrar das pessoas. E a autocobrança é a complicadíssima também. Meu Deus, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito. Ou ainda, eu não deveria ter vacinado daquela política. Entretanto, as cobranças têm a sua razão de ser. Elas geralmente nos apontam aquilo que nós vimos adiando, que precisamos solucionar. No fundo, nossa vida na Terra é uma grande corrida. E às vezes há quem corra sem saber como, nem para quê. É importante que, ao cobrar do outro as coisas, nós saibamos. Será que eu teria essa atitude que estou cobrando do outro? Somente poderíamos apontar defeitos dos outros se tivéssemos autoridade de não possuir, mas dentro de nós aquele defeito. Por isso, sermos solidários, termos empatia, é muito melhor do que simplesmente uma senhora, essa história antiga, psicografada pelo Chico Xavier, foi até o centro espírita para reclamar que os anéis que ele usava nos dedos tinham desaparecido. E ela queria culpar a empregada. E ela fez o discurso. Eram anéis valiosíssimos na guerra de família. E ela ia denunciar a empregada na delegacia, porque ela se sentia nua, os dedinhos sem os anéis. Por
isso, passaram no centro, antes para desabafar, até perceber que o orientador que a escutava com paciência não tinha os braços. O Chico contava essa história dizendo que ela realmente aconteceu, e eu fiquei imaginando o constrangimento dessa mulher. Por isso que não haja cobrança nossa em relação ao outro, porque o outro só é aquilo que ele pode ser. E de nossa parte, quando nos cobramos, saibamos não prometer a nós mesmos e aos outros aquilo que nós já sabemos que não vamos poder. Muito obrigado por vocês ouvirem, tá? Obrigado, senhor. Obrigado por sentar. É isso, né, gente? Em vez de a gente ficar cobrando do nosso irmão, vamos fazer uma autoanálise, ver aquilo que a gente pode melhorar. Antes da gente cobrar o do outro, certamente tem coisa na gente que a gente pode se cobrar para melhorar. Bem, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai maior, de infinito amor e infinita misericórdia, a Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e nosso guia, a Maria de Nazaré, a Santíssima, nossa mãezinha que intercede por cada um de nós, a Germana, mentora espiritual desta amada casa, e a toda a falange de espíritos que trabalha incessantemente pelo bem maior aqui dentro. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos ao final de mais um dia para estudar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Pedimos que a palavra que seja entregue hoje seja semeada em nossos corações e que possa florescer e frutificar, rendendo bons frutos por onde quer que a gente passe. Pedimos que o nosso irmão Cristiano seja inspirado, intuído na condução do estudo de hoje à noite. E assim, agradecidos, pedimos permissão para dar início à reunião de hoje. Assim seja. Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja nos nossos lares e nos nossos corações. Amém. Graças a Deus. Assim seja. Assim será. Continuando o nosso estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. No nosso último encontro falamos sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores. Hoje nós vamos continuar no ponto esquecimento do passado. O como Deus, nosso Pai maior, Deus de amor e misericórdia, Ele nos mostra o que devemos levar para a nossa reencarnação, por tantos motivos de resignação e coragem, e porque Ele nos dá essa chance de nos melhorarmos. Porque precisamos esquecer o que fizemos lá atrás, em outras vidas, né? Porque nessas ainda lembramos, para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa encontrar a plenitude, juntamente a palavra de Deus e as instruções dos nossos irmãos espirituais, a gente conseguir essa plenitude. No esquecimento do passado. Em vão se objetiva que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que é nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Nós sempre reencarnamos no meio, né? Na família, nos familiares, nos amigos, e a gente tem essa oportunidade de melhorar, porque a gente reconhece assim, a gente vê muitas situações, né? De pai que não tem um relacionamento saudável com o filho, ou um irmão que tem um relacionamento saudável com o irmão. Por que disso? Se são filhos do mesmo casal, por que disso, né? E aqui o Espiritismo ele mostra essa explicação, porque em algum momento do passado, em vida pregressa, a gente pode ter tido algum percalço, e a gente tem a oportunidade de melhorar para que a gente possa se reconciliar com esse irmão.
A gente tem, poxa, como são irmãos da mesma família e não se entendem. E acaba tendo, né, aquela cólera, aquele ódio mortal com a mãe, com o pai. E a gente muitas das vezes, infelizmente, vê nas notícias, né, que é filho com violência contra os pais, ou pai com os filhos, e a gente se pergunta, meu Deus, por quê? Como um pai tem coragem de fazer isso com o filho? Né? Um ser humano, um adulto, que deveria ser maduro, responsável, fazer uma maldade com uma criança. Assim como adolescentes também, né? Não tem aquela maturidade de entender e fazer maldade com o próprio irmão. Então essas são as provas que a gente tem que levar em consideração para que a gente possa se redimir, porque não é por acaso. Se a gente está no mesmo meio do familiar, que tem uma convivência desafiadora, mas a gente também tem que se colocar, será que eu não sou uma pessoa também difícil de lidar? Será que eu também não sou uma pessoa que tem um pensamento, hoje como todo mundo diz, tóxico? Que eu vejo meu irmão feliz por alguma conquista e eu chego lá e coloco um defeito? Né? Será que meu irmão não está feliz porque ele teve uma promoção no trabalho, passou na faculdade, aí vê o irmão e fala, mas faculdade paga, é só pagar. Né? Será que o irmão que conseguiu um emprego, conseguiu uma promoção, mas ganha R$50 a mais? Ou seja, a gente tem que observar quem está do nosso lado também, né? Para que a gente possa silenciar os nossos pensamentos e entender o que eu preciso aprender para poder lidar com essa situação. Mas também olhar para dentro da gente, né? Porque nós estamos aqui também, não somos pessoas fáceis não. Né? Nós estamos, assim como nós temos que aturar a malcriação do nosso irmão, do nosso familiar, a gente também tem os nossos momentos de dificuldade. Então a gente precisa reconhecer isso. Porque o ser humano, eu sempre coloco a responsabilidade no outro, e nunca é minha. E aí tem a oportunidade de melhorarmos o nosso meio familiar, até mesmo o nosso meio de amizade. Né? A gente tem os amigos que a gente acaba parecendo não, que sejam amigos de longa data, por tamanha intimidade que tem na amizade, no carinho. Mas é porque já são laços fraternais que já trazemos de outras vidas. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Na questão do Livro dos Espíritos, nos pergunta onde está impregnada a lei de Deus? Onde tiramos a lei de Deus? Da nossa consciência. Então, por mais que um ser humano ele cometa alguma atrocidade, ele ainda não conseguiu enxergar a presença de Deus, a presença de Jesus. Mas em algum momento vai despertar nele na consciência o que haja feito de equivocado. Né? Nós, como estudantes da doutrina espírita, estudantes dos ensinamentos de Jesus, nós não temos a irresponsabilidade de esquecer disso, eu não sabia. Porque a lei de Deus ela é eterna, ela é imutável. Então o que fazemos hoje, nós vamos colher as consequências amanhã ou depois. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce, qual se fez em cada existência, tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que se deve concentrar toda a sua atenção. Porquanto, daquilo que se acha corrigido completamente, nenhum traço mais o conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual se obsta a que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais. Forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar.
reforçando, tudo que nós fazemos, ele não fica despercebido aos olhos de Deus. Muitas das vezes, hoje até me lembrei de manhã relendo essa parte do Evangelho, eu estava a caminho do trabalho, graças a Deus, e às vezes a gente fica assim, né? Me vê uma situação, sofri o golpe do Pix, eu, Cristiano, sofri o golpe do Pix. Eu não deveria, que absurdo. E hoje eu sendo espírita cristão. Mas será que lá atrás eu também não cometi um golpe contra a pessoa, né? O famoso golpe do bilhete premiado, o famoso golpe da mentira para que eu tirasse vantagem do outro? Não necessariamente o golpe financeiro, mas assim, que eu utilizasse de artimanhas, de artífices, de coisas desnecessárias para tirar vantagem sobre o outro. Então assim, nem sempre vai vir a água como a água, mas pode vir a água misturada com outra. Não sei se eu pude me fazer entender. Ou seja, a gente vai ter o retorno daquilo que a gente causa. Então a gente pode ver pessoas que no momento já se encontraram, não, essa não é a palavra, mas que realmente entenderam a presença de Jesus para caminhar na sua palavra, mesmo com os desafios, sendo espírita, seja de outra denominação. Mas eu não merecia passar por isso, porque eu já reconheci Jesus, já reconheço Deus, já redimi os meus pecados, já dou uma oferta grandiosa, já trabalho nisso e aquilo. E eu vou ficar livre das consequências? Então, reforçando, se lá atrás, há 10, 15 anos, eu posso ter feito um golpe em alguém, ter enganado minha avó, meu avô, meu esposo, e hoje eu sofri um golpe, hoje eu estaria quitando essa dívida, né? Quitando o perdão das ofensas com o outro. Porque nada passa impune aos olhos de Deus. Mas a misericórdia de Deus é tão infinita, tão bondosa, que conforme a gente vai se moldando, tendo a nossa reforma íntima, o que a gente deveria pagar uma soma maior, e a gente caminhando no bem, a gente reduz essa pena, reduz essa culpa. Tamanha a misericórdia de Deus. Motivos de resignação. Cumprimentando, na terça-feira, a nossa irmã Maélia, né, passou sobre resignação, né? Então hoje o capítulo vem reforçar o capítulo, não eu, mas o capítulo vem reforçar os estudos que a gente teve na terça-feira. Que resignação é submissão à vontade de Deus. E essa submissão à vontade de Deus não, eu sofro porque Deus quer. Eu sou assim porque Deus quer. Não, a submissão à vontade de Deus é aceitar que Deus está me dando a oportunidade de eu consertar o que eu fiz ali atrás. Submissão à vontade de Deus é que se eu causei mal a alguém ali atrás, eu vou ter que aceitar de maneira feliz. É desafiador, né, gente? Se a gente estiver num momento difícil, é muito desafiador a gente continuar sorrindo diante da dificuldade. Mas a gente tem que compreender que Deus está me dando a oportunidade ainda nesta encarnação, nesta vida, nesta terra, de eu me redimir, de eu me melhorar. Então, essa submissão não é a gente chorar e tá bom, deixa assim. Porque além da submissão, de a gente reconhecer a grandeza de Deus nessa misericórdia, a gente precisa agir. Essa é a vontade de Deus, é plena, soberana. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio para escolher. E essa submissão vai vir dessa alegria ou a tristeza, como a gente leva essa nossa prova. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Resignação, já falei, né? Submissão à vontade de Deus. E a resiliência é a capacidade da gente se recuperar de uma situação adversa, difícil. A gente precisa ser resiliente, a gente precisa ser resistente. A gente precisa ser como um bambu, né? Que durante a ventania, o vendaval, furacão, o bambu enverga, mas ele não quebra. Isso a gente pode colocar de uma maneira figurativa, maneira figurada, que a gente tem que ser assim, a gente pode envergar, se chegar até o chão, mas a gente tem que lembrar que Deus é Pai misericordioso, que Jesus está conosco, que a gente precisa se erguer, precisa se levantar. A gente é acompanhado de tantos irmãos que a gente nunca está sozinho. Mas a gente precisa ter forças para abrir os olhos, abrir os ouvidos e a gente reconhecer a presença dos nossos irmãos benfeitores. É desafiador, mas a gente que acredita em Deus, a gente precisa confiar mais. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que vossas passadas faltas vos fizeram contra ele. Suportadas pacientemente na terra,
Essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que saudeis agora o que vos garante a tranquilidade no porvir. Deus é tão misericordioso que diante da nossa culpa, nossa responsabilidade, a nossa ação perante o outro, a gente pode ter a nossa pena, a nossa culpa reduzida. E aí vai muito da contrição do nosso coração, da nossa boa vontade. E a gente tem esses desafios diários, né? Seja um colega de trabalho, seja um vizinho, seja um familiar, seja nós mesmos, que tem dia que eu não consigo nem olhar para minha cara de tão chato, né? Não consigo nem olhar para o espelho e dizer, nossa, hoje eu estou horroroso, hoje eu estou o pó da rabiola, né? No dito popular. Mas a gente precisa, e eu penso assim, sempre penso, nada como um dia após o outro. Se hoje eu não estou bem, tudo bem, a gente pode ficar entristecido, pode chorar, pode ficar chateado, mas no dia seguinte a gente precisa abrir nossos olhos e dar graças a Deus pela dádiva da vida, pela bênção, sabe? E assim, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de me melhorar, pela oportunidade de estar com aqueles a qual eu preciso aprender e eles também comigo. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do seu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormente-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficaria agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos, né, que têm as qualidades, têm a bem-aventurança, porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endívida-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. E hoje me lembrou quando eu era criança, lá em Barbacena, pequenininho, faz muito tempo. Adoro devagar, né, gente? Mas isso é bom que a gente não fica tão assim. Que eu, enquanto criança, eu pedia fiado lá na barraquinha do seu Raimundo, que Deus o tenha, os doces, né, pipoca, meu pai não sabia, né, senão ele ia levar um caramba. E eu pedia 2 semanas de doce, enfim, aquelas coisas de criança. Aí eu paguei a ele, 15 dias depois. Paguei a dívida, saí, aí eu voltei assim, Raimundo, me dá fiado de novo, porque doce de leite. Aí eu falei, mas meu rapaz, não é assim. É assim, você quitou hoje, não pode, você pagou hoje, você já quer agora abrir outra conta? Então eu lembrei desse momento da minha vida, que nos diz isso, a gente pode se livrar de uma dívida, mas no mesmo momento eu vou quitar outra, aliás, eu vou abrir uma outra dívida, né? Trazendo pro lado infantil para essa história, mas assim, a gente não pode achar que eu me livrei, mas também eu vou abrir algo maior, né? Um desafio maior. Então, assim, essas aventuras de criança, assim, né, gente? A gente sempre mede a nossa vida pelo que... A gente sempre mede o outro, né? A gente culpa o outro, a gente presta atenção no outro pela nossa vivência, né? E a nossa vivência é tudo que a gente traz desde lá atrás. Desde a nossa infância, do nosso tempo de escola, a nossa religião que a gente tinha antes, ou que sempre teve como espírita. Toda essa bagagem a gente traz. Então, a minha régua, e que eu não sou exemplo para ninguém, exemplo unicamente ao nosso querido Mestre Jesus, que é modelo e guia da humanidade, a ele que nós devemos nos espelhar sempre, não a mim que estou aqui falando hoje, a mesma, mas amanhã pode ser você, eu apenas transmito as palavras de Jesus, porque eu ainda tenho muito a aprender, muito a praticar, muito a ouvir. E quando a gente está aqui em cima, eu estou aqui em cima, o primeiro a prestar mais atenção sou eu, porque eu preciso ler, reler, assim, eu preciso praticar o que eu leio, eu preciso pensar o que eu leio. Então a gente mede, a minha régua eu meço o outro pela minha convivência, pela minha cultura, pela minha história, pela minha educação. E muitas das vezes a gente sempre se acha no direito de estar melhor do que o outro. A nossa opinião sempre ser melhor do que o outro. E eu penso que a sociedade só vai melhorar quando eu parar de colocar goela abaixo o que eu quero. Porque se eu gosto de água com gás e você não gosta, respeite eu beber minha água com gás. Se você gosta de beber água com limão, beba. Mas eu não vou impor a você a beber água com gás porque eu gosto. Então o que falta hoje para as pessoas, para a sociedade, é que cada um respeite a sua vontade, mas sem colocar goela abaixo.
a gente pede tanto respeito um com o outro, né? Que a gente tenha caridade um com o outro, a empatia um com o outro. Mas quando é a nossa vez de a gente ter a oportunidade de fazer isso, a gente não tem. Vou dar um exemplo que você falou ontem. Meu amigo, meu parceiro, meu namorado, Felipe, estava na fila e na fila não tinha. A preferencial é lei, né, no Brasil, de grávidas, né, de idosa, pode ser tal, e na loja não tinha. E as pessoas que não estava grávida, não tinha a idade, estava todo mundo na fila e as duas grávidas na fila. Ou seja, a oportunidade de fazer o que é certo. Não, as pessoas ficavam assim, ó. E quando alguém começou a falar, opa, tem o direito da grávida, as pessoas ficaram, ó. Então assim, o que é meu, pro meu benefício, para minha vantagem, não importa o outro. Então, no caminho da sociedade, a gente quer muito tirar vantagem do que primeiro é para mim e depois para o outro, né? Só que coisas simples, a gente deixa de observar. Eu já dei um exemplo, já comentei uma vez que durante a pandemia eu estava na porta do Shopping Madureira e tinha filhinha, né, todo mundo de máscara, fila, e o pai entrou debaixo do cordão, furou a fila. A menina, mais ou menos 6, 7 anos, falou, pai, vem pro final da fila, coisa feia. E ele, pra quê? Ou seja, né, assim como a criança, que é um exemplo dos pais, nós como adultos somos espelhos das crianças, as crianças também têm muito a nos ensinar, porque é uma outra geração de espíritos encarnados que vem para nos ensinar também. Né? Isso aprendeu na escola, aprendeu com quem? Aí a gente vê, o pai era exemplo para ela, com quem ela aprendeu isso? Né? A tamanha vem o que ela traz já de vida passada, questão de educação, de bondade, ou de ter uma mãe que seja bem próxima, uma avó, um tio, um irmão. Então assim, a gente vem aprendendo muito com as crianças, né? E ela vem muito as crianças vêm muito inteligentes, que falam bem, já falam de medicina, sabe tocar piano maravilhosamente bem. E a gente precisa ter vergonha não, gente. Se a gente quer aprender a tocar piano com os dedos curtos, ainda dá tempo. Né? A gente melhora a nossa habilidade física e mental para a próxima reencarnação. Então nisso a gente tem que ficar sempre atento com o aprendizado. E eu não tirar vantagem do outro. A lei de Deus é imutável. A lei dos homens pode mudar se houver o prazer, o que eles querem fazer. Mas a lei de Deus ela é imutável. Tudo que a gente faz hoje tem consequência e a gente vai ter que arcar com as consequências. Se hoje eu me acho bambambão, maioral, melhoral, piso em cima de todo mundo, amanhã a conta vai vir. Mas mesmo nós como espíritas, a gente não pode pensar, amanhã ele vai pagar. Porque nisso a gente está desejando o mal para ele. A conta para ele vai vir. Vai ter que arcar com as consequências. Mas a partir do momento que eu falo assim, você fez isso, a vida te ensina, a vida vai te esfregar na tua cara que você tem que pagar. Eu já estou deixando de ser caridoso, estou deixando de ser bondoso, porque eu já estou ali, em outras palavras, né, uma palavra mais bonitinha, a vida vai te ensinar, a gente está dizendo assim, você vai se estropiar. Então a gente precisa prestar atenção no que a gente pensa também. Um dia cada um vai pagar a sua soma, pagar a sua conta, mas a gente precisa controlar os nossos pensamentos. Porque a nossa dívida também aumenta com esses pensamentos. A Deus nada escapa. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor, aqui tens a paga dos seus dias de trabalho. E aos outros venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e dos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Nesse ponto eu pulei um parágrafo, porque se nós murmurarmos das aflições e não as aceitarmos com resignação, coragem, resiliência, como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente, como se um credor que nos atormentasse, pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encara a vida terrestre. Tanto mais sofre ele, quanto mais longe se afigura a duração do sofrimento. Isso aqui, quanto mais longa se afigura a duração do sofrimento. No ensinamento, né, nos diz, a dor é inevitável na vida. Em algum momento a gente vai passar por um momento de dor. Né? A perda de um parente, a perda não. O retorno de um parente à parte espiritual, um momento de enfermidade, a perda de emprego. A gente vai passar por esse momento de dor. É inevitável.
No momento todos nós vamos nos despedir deste corpo, desta terra, e a gente vai partir. Mas a gente precisa lembrar que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, ele pode ser muito pouco. Lógico, não menosprezando, diminuindo os sentimentos de ninguém. Mas quanto mais a gente continua naquela dor e fica remoendo o assunto e pensando, mais aquela dor aumenta. Um ensinamento budista, dos pensadores budistas, diz assim: quanto mais a gente prolonga o sofrimento, a gente prolonga aquela dor. Né? E isso não desmerecendo o luto, não desmerecendo qualquer situação que a gente tenha, mas que a gente precisa ser resiliente para que a gente possa passar o mais rápido possível por essa dor. Quanto mais a gente lembra, e aí nisso consiste o perdão. Se eu lembro daquela situação que me magoou, que me chateou, e hoje ainda lembro da situação, da pessoa, e eu sinto um aperto no peito, uma respiração, coração batendo a 1000, é sinal que eu ainda não esqueci aquela situação. Que o perdão ainda precisa ser trabalhado dentro de mim. Porque o perdão, ele faz primeiramente o melhor a mim, a quem eu dou o perdão. Porque eu deixo de sofrer por algo que alguém me fez. Se outra pessoa quer ou não, ou naquele momento não está preparada para perdoar, aí já não é uma dívida minha, é dívida da outra pessoa. Mas que eu preciso entender que o perdão é eu lembrar daquilo e não ter ressentimento, não ter raiva, não ter mágoa. É um processo, é desafiador, mas que Jesus nos diz, né? Ames a ti mesmo, ame-te o próximo como a si mesmo. Então a gente, primeiro, para amar o próximo, a gente precisa se amar. E a gente precisa se livrar dessa dor. A gente precisa imediatamente se libertar desses pensamentos que nos deixam distantes de Deus. Né? Porque a gente lembrar de Jesus, Jesus ensinou o amor, a companhia, a compaixão, a piedade, a amizade, de entender o outro. Mas a gente precisa primeiro se entender. E quando vem esse sentimento, por que eu estou sentindo isso? O que esse sentimento me dá? Por que eu preciso pensar nisso? Quando me vem aquela raiva, o que eu preciso aprender com essa raiva? A gente precisa dar nomes o que a gente sente. Eu senti isso. Por que eu estou sentindo isso? Por qual razão? Né? E como eu já vi assim, o pensamento ele vem e vai. É como uma nuvem. Ela chega, faz e manda ele embora. E deixa ficar aquela nuvem espessa sobre a sua mente. Dispersa ela. Porque a gente não pode deixar que o mau pensamento se torne moradia. A gente não pode deixar que o ódio, a ganância, que a ira se torne moradia dentro do nosso pensamento, dos nossos corações. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se a minha cabeça só vem com palavras que não são tão boas, o que meu coração vai sentir? Aí a gente sente um aperto no peito, a gente tem uma maior crise, uma ansiedade. E até hoje eu vi no psicólogo, que um dos que eu sigo na rede social, que eu falei assim, muitas das vezes que a gente fala que é ansiedade, é o corpo que mostra pra gente que a gente não está bem, não está feliz. Então a gente precisa prestar atenção nesses sentimentos. O que o outro me causa, que me causa mal-estar? O que eu estou fazendo para o outro para que eu possa entender esse mal-estar? Eu preciso também me conhecer. O que eu causo no outro, não apenas o que ele causa em mim. Então a gente precisa dar nome a esses sentimentos, para que a gente possa prestar atenção a esses pensamentos e a gente descartar. É um desafio diário, porque a gente tem mais de inúmeros pensamentos durante o dia. O nosso cérebro, o nosso pensamento, a nossa consciência, ela fica funcionando, aliás, por toda a eternidade, né? 24 horas por dia. A nossa consciência é nossa, o eu interior. Então a gente precisa sempre se lembrar disso e não acumular pensamentos que sejam menos favoráveis para a nossa saúde física, mental e intelectual. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encara a vida terrena. Ora, aquele que encara a vida pelo prisma da vida espiritual, apanha no golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá preste passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo,
e sentisse compelido o homem a moderar os seus desejos, a contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí ele tira uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da curta existência. Outro ponto é o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas, trazidas de dentro do âmago do nosso ser, dentro do fundo do nosso coração, da nossa alma. Então, a calma e a resignação, de maneira a considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservatório contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes, que são as situações contrárias, as situações de menos sorte, as situações desfavoráveis que a gente tem na vida e que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado em outras circunstâncias. Evidente se torna que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, as quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que ele tem sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo, que só é desventurado por um dia, e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. É o que eu coloco para mim, gente, todo dia, assim, é ser otimista diante das dificuldades. Hoje eu não estou bem, mas amanhã vai ser um dia melhor. Hoje eu não consegui trabalhar como eu gostaria, mas amanhã vai ser um dia melhor. Se hoje eu acordei um ser humano chateado, amanhã eu vou acordar melhor. A gente sempre precisa repousar a nossa cabeça no travesseiro, acreditando que amanhã vai ser melhor. Poxa, hoje eu não consegui aquela vaga de emprego, mas amanhã eu vou mandar currículo de novo e vou conseguir. Hoje eu não consegui resolver aquela questão do cursinho que eu estou fazendo, estou estudando, mas amanhã eu vou me empenhar mais para fazer. Né? Hoje eu não consegui correr 5 km até o Engenhão, mas amanhã eu vou conseguir correr até Guanabara. Então, assim, a gente tem que se colocar de maneira sempre otimista, porque, gente, são muitas as notícias que podem nos colocar para baixo, deixar chateado, desanimado, né? A gente vê sempre muita violência, roubalheira, falcatruas, discurso de ódio. Então a gente precisa ver o lado bom da vida e a gente acaba se prendendo às más notícias. Por quê? Não é à toa. Nós temos irmãos desencarnados também que alimentam esses outros irmãos a divulgar notícias, lógico, não de maneira profissional, digamos assim, mas que divulgar notícias que atacam a ética do outro, que ferem a dignidade do ser humano. Então a gente precisa ficar atento, não é aleatório. O jornal colocou uma notícia assim, mas é aquelas páginas de fofoca que sempre querem diminuir a figura de um artista, de um jornalista, de uma personalidade qualquer, né? Porque eles não vêm pegar a vida de gente comum, né? Porque gente comum não interessa a gente. A gente não quer saber do irmão que mora na esquina ali debaixo do viaduto. A gente quer saber da artista que ela, enfim, tem as suas qualidades, mas a gente quer saber da vida dela. Por quê? A minha vida é tão infeliz que eu preciso que ela também seja infeliz. A minha vida é tão triste que eu preciso saber também que aquele jogador de futebol tem uma vida conturbada. Ou seja, a gente não fica feliz pela felicidade dos outros. A gente acaba ficando feliz porque a desgraça do outro é maior. E isso a gente tem que reparar na amizade, muitas vezes das pessoas amigos, que um amigo fica feliz com as suas conquistas. E não cobra a tua presença, não cobra que você todo dia fique ali. O amigo fica alegre com o que você conquista. Mas temos aqueles amigos ou parentes, qualquer que seja a pessoa, que só quer apenas saber como você está, mas não para saber se você está bem, e sim para saber se você está pior do que ela. Então a gente tem que ficar atento a isso.
sabe? Não excluir, porque graças a Deus nosso ensinamento espírita, Jesus, vinde a mim. Jesus reúne os doentes. Nós estamos doentes nesse momento, porque precisamos da palavra de Jesus para nos curar, para nos melhorarmos. Então a gente não excluir as pessoas, como infelizmente outras doutrinas materialistas fazem. Excluir que está fora. Opa, aqui não é Flamengo, estou fora daqui, não quero papo. Né? Não é assim, de maneira simples, né, gente, para entendimento. Não é isso, a gente precisa juntar. E quando a gente exclui outra pessoa, a gente acaba perdendo a oportunidade de se redimir com ela. A gente tem que prestar muita atenção no que a gente também doa para o outro. Será que o meu sentimento para o outro, eu, cristiano, está sendo benéfico para o outro? Será que quando o amigo chega para mim cheio de alegria de contar as coisas, eu, tá, legal. Né? A gente tem que prestar atenção muito no que a gente fala também, no que a gente faz. Porque não é, repetido, não é só o outro. Né? Se hoje eu estou passando por uma dificuldade, não é apenas culpa do outro. O que eu deixei de fazer lá atrás para que possa melhorar hoje a minha vida profissional? O que eu deixei de fazer lá atrás para melhorar hoje a minha vida acadêmica? O que eu deixei de fazer lá atrás que eu não conseguia educar meu filho como eu gostaria que ele fosse educado comigo hoje? Será que eu faltei? Será que eu falei? Será que eu fiz a mesma coisa que minha avó e eu reclamava tanto, minha mãe? Então a gente precisa prestar atenção no outro. Tudo que a gente deixa de fazer, o bem que a gente deixa de fazer também é um mal. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes restam senão se matarem? O que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação eles podem oferecer? Que esperanças podem lhe dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. As doutrinas materialistas, né, que dizem, não, a vida é uma só. Eu vou aproveitar a vida hoje, porque a vida é uma só, eu vou curtir o que tem que curtir. Lê do engano. Mas assim, a cada um a sua crença, a cada um o seu momento. Se a pessoa não acredita em reencarnação, tudo bem. Amanhã ou depois ela vai ter a prova. Ou se hoje eu estou equivocado em alguma informação, amanhã eu vou ter minha certeza também. Então, muitas das outras doutrinas materialistas fazem o quê? Dinheiro, empresário de sucesso, se cair 30 mil reais na minha conta do nada, né? Uma doação, oh meu Deus, nem pelo meu sorriso, eu ganharia assim. Então assim, o que as doutrinas vendem é assim, aproveitem agora, porque a gente depois vai cair no sono eterno, então você tem que aproveitar essa vida agora. A gente precisa saber que além do túmulo, a gente continua com a nossa vida espiritual. E muitas das doutrinas que nos fazem é que deem mais para que você receba mais. Que a felicidade, a plenitude do ser humano é apenas com bens materiais. Com a riqueza material, com tudo que a gente possa ter de material. Ou seja, de não ter aquele medo, aquele receio de passar uma necessidade financeira. Então hoje eu sou abençoado por Deus, por Jesus, porque eu tenho dinheiro. Mas a gente esquece o nosso coração. Será que eu tendo dinheiro, eu estou bem reconciliado com a minha família? Com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos? Ou a gente vive a cada um na sua riqueza e a cada um no seu campo? Enquanto a gente tem a oportunidade de se entrelaçar mais ainda de forma fraterna, de coração, como irmãos, a gente se distancia por causa de dinheiro. Quantas situações a gente vê que as pessoas acumulam riquezas na terra, e quando desencarnam, os filhos estão nem aí. Vendem tudo, gastam tudo e não gastam da melhor forma que deveria ser. Então a gente precisa, além, lógico, do conforto, da tranquilidade, a gente precisa saber que o maior tesouro que a gente tem no nosso coração está em Deus. E a gente precisa, antes da riqueza material, antes de dar um presente caro para o filho, porque hoje eu não tenho tempo de ficar com ele por causa de N coisas, e eu vou dar um telefone mais caro, posso dar um telefone mais caro, ou um carro para ele, ok. Mas será que a minha presença, a minha companhia eu estou dando para ele? Que ele precisa crescer e aprender para que amanhã, futuramente, se ele tiver a vontade de ter um filho, seja do mesmo sangue ou não, ele ter os valores
de que o Evangelho de Jesus ensina, que amar um ao outro, respeitar um ao outro, cuidar um do outro? Será que os valores que eu tenho não são apenas financeiros, monetários, mas o valor como família, como pessoa, como ser humano, como o Evangelho de Jesus, eu estou passando para os filhos? Ou eu estou passando para o meu irmão que tem a minha idade, é mais novo? Será que eu estou passando para ele? Ou será que eu estou querendo me dar bem? O vizinho me fala uma situação, eu também vou querer me dar bem com isso. Então a gente precisa, antes de mais nada, de presentes físicos, a gente precisa passar os valores que nos unem a Deus. Uma inteligência artificial aí, tá falando. Espero que ela não tenha falado besteira. A propagação das doutrinas materialistas é o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhante doutrina assumem tremenda responsabilidade. Ou seja, quem divulga, que ensina, né, quer impregnar, a vida é única, você não tem nada além do túmulo, e as pessoas pensam, poxa, eu não tenho esperança, de que adianta eu lutar contra isso? Porque muitas das vezes a pessoa que tira a própria vida, ela não quer tirar a própria vida, ela quer se livrar daquele problema. Em um momento, alguns anos, eu trabalhava em uma empresa, não vou falar o nome da empresa, óbvio, para não desencorajar os jovens que querem entrar nessa empresa, né? Tamanha pressão do trabalho, meta, cobrança, reunião de manhã à tarde, mesmo assunto que podia ser resolvido em uma frase. E eu olhei para o lado e vi um carro passando e pensei, se eu me jogasse à frente desse carro, não ia ter problema. E isso, gente, eu falo um ano antes de eu conhecer essa casa, graças a Deus, aqui espírita, sabe? Ou seja, por um momento me veio um pensamento que eu nunca tive. E a gente precisa prestar atenção nesses pensamentos. Meu Deus, eu me jogar na frente do carro por causa de uma cobrança, de uma meta, do dia a dia do trabalho. Olha que coisa, de eu pensar em me livrar daquele problema. Mas graças a Deus eu amo muito minha vida. Amo minha família, amo meus desafios, amo as minhas dificuldades, amo meu choro, amo minha lágrima, amo meu sorriso. Mas eu amo a vida e dou graças a Deus por cada dia acordar. Mas eu não queria tirar minha vida, eu queria me livrar daquele problema. Então, as situações que acontecem é isso, eu quero me livrar desse problema. Só que a gente tem uma dívida muito maior com Deus quando a gente quer tirar a nossa própria vida. Porque a gente vai parar no ponto onde não estava determinado, que naquele momento a gente tinha que extinguir a nossa existência. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar nos suicídios, donde, em suma, a coragem moral. Uns exemplos que a gente tem, onde nossos irmãos, na obra, né, O Céu e o Inferno, nós temos diversos depoimentos de irmãos que até mesmo não acreditavam no Espiritismo, não acreditavam na vida além do túmulo, tem seus depoimentos no livro Céu e Inferno, que não teve a oportunidade de conhecer, pegue, vai lendo uma página por dia, ou quem já leu, esqueceu, releia novamente. O livro Ivone Pereira do Amaral, né, Memórias do Suicida, nos diz muito isso, nos explica as situações. Então, assim, o que não nos faltam são experiências, são aprendizados. Nós temos muitos materiais na nossa literatura espírita que nos explicam essas dificuldades que a gente tem na vida corpórea, e quando a gente retorna à parte espiritual, quando ele tinha uma vida materialista, que só vivia por prazer material, para o dinheiro, para a ganância, para a luxúria, e me dar bem em cima dos outros. Mas quando a gente chega lá do outro lado, vai passar o telão e a gente vai rever tudo. Hoje, eu aqui esqueci o que eu fiz lá atrás, porque Deus é misericordioso, que eu preciso esquecer para poder me redimir. Eu acho que eu não tenho muitos inimigos, não. Graças a Deus me dou bem com a minha família, mas sempre tem aquele momento que, né? Então eu preciso aprender com isso. Bem, eu acho que eu não tenho inimigos, né? Mas não sei o que se passa no coração do outro, mas eu peço misericórdia para mim, por poder entender a dificuldade que o outro tem de me conhecer. Assim como eu também tenho ainda um desafio muito grande de entender a outra pessoa, sua posição, seu jeito de agir, de falar. Apresentam-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçadas e que se encontram, e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua própria vida. Entre os suicidas, alguns cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza o fazem refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se,
né, a repensar, a lembrar, a pensar, será que vale mesmo a pena eu retirar minha vida por causa dessa situação que é passageira? Olha a dívida que eu vou contrair, o débito que eu vou contrair, se eu retirar minha própria vida por um momento financeiro que tem solução, né? No Evangelho de Mateus nos diz, a cada dia o seu desafio, a cada dia o seu mal. Então a gente não vos preocupeis com o dia de amanhã. Lógico, dentro da serenidade, do otimismo, da crença de que vai melhorar. Porque eu não posso ficar, Deus dará, e ficar sentado aguardando que o pão caia do céu, ou que eu receba um pix de 5 milhões na conta, porque amanhã eu vou amanhecer empresário. Triste das doutrinas que ensinam isso, que eu só vou ser feliz com dinheiro no bolso. Que adianta dinheiro no bolso se eu não tenho paz no meu coração? Que adianta dinheiro no bolso se eu não tenho Jesus como meu amigo? Que adianta dinheiro no bolso se eu não tenho um companheiro que seja comigo fiel, leal, que é meu amigo, primeiramente? Que eu tenho amizade com o irmão. É muito triste a gente ver um irmão com outro que não tem uma amizade, que se odeiam mais do que o que é. É muito triste como na mesma família o irmão não gosta do outro, o irmão tira a vida do outro. Como isso? Mas isso eu meço pela minha régua, porque eu tenho um bom relacionamento com a minha família. Mas e quem não tem? Eu acho isso descabido. Como outra pessoa se vê. Como o cristão consegue ser tão feliz, mesmo com as situações? É o outro lado de ver. Mas a cada um a sua cruz, a cada um o seu fardo, a cada um a sua prova. E a gente não pode criticar o outro por estar num momento mais difícil ou me sentir mais beneficiado porque eu tenho, talvez, uma cruz mais leve. E se a gente está aqui para ajudar uns aos outros. Por isso mesmo, vamos lá. Comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com o que decorre da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que quanto à lógica da primeira a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. A lógica do espiritismo existe sim continuidade da nossa vida espiritual. Existe sim a vida além do túmulo. Existe sim o nosso conhecimento, as nossas experiências que a gente traz de outras encarnações e a gente vai levar dessa reencarnação. Então, meus irmãos, aproveitamos a oportunidade de sermos felizes, de melhorarmos. É desafiador, tá? Não é fácil, porque é cada um com a sua diferença, cada um com a sua dificuldade. Eu sou uma pessoa desafiadora também. Não é simples, a carinha de anjo aqui. Mas não é fácil para todos nós. Cada um tem uma situação, tem um problema. Cada um vê o outro conforme a sua regra, o seu ponto de vista. Então, que a gente possa lembrar mais das palavras de Jesus, dos seus ensinamentos, que a gente possa guardar no nosso coração o otimismo, a fé, a caridade, a compreensão, a paciência, a resignação e coragem. E que levemos para nós, para nossos lares, a palavra de Jesus dentro do nosso íntimo. E se a gente por acaso esquecer, pega o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente por acaso esquecer, pega a Bíblia e abre no Evangelho de São Mateus, de São Lucas. Lembremos, abre em Provérbios, que lá tem tantos ensinamentos que nos puxam a orelha. E a gente não lê o Provérbio, a gente só abre no Salmo 91 porque é bonito. Só abre no Salmo 23 porque é verdes pastos, florescentes, florais, felizes. Mas a gente não abre em Provérbios, que vai lá e puxa a nossa orelha, né? Ou em Juízes, que também nos colocam as leis de Moisés. Bem, obrigado por me ouvirem, agradeço a compreensão pelo horário que eu passei um pouco, que tenhamos sempre a palavra de Jesus e até o próximo encontro, na graça de Deus. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Aos nossos irmãos que estão nos assistindo em casa, muito obrigado. Não esqueçam de curtir e compartilhar a nossa doutrina.